Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. E aqui quem fala é a Sheila. E no dia de hoje eu quero falar como criar filhos no deserto, né? E por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque as pessoas que eu estou ajudando, dando aconselhamentos, elas estão me perguntando sobre isso, né? Então, uma está com um problema com o filho muito rebelde, a outra, filho está um pouco agressivo, quebrou a televisão, a outra está morando com e os pais não estão suportando a criança birrenta, mimada. Então, assim, uma série de coisas que se eu tenho um vídeo aqui, eu envio, fica mais claro para poder ajudar elas. Só que esse canal, ele é um canal para exaltar o nome do Senhor e não para trazer aqui meus conhecimentos, o meu trabalho, nada disso, né? Então eu vou tentar fazer um vídeo que para mim está sendo o vídeo mais desafiador, que eu vou unir o meu trabalho com a palavra do Senhor, né? E da onde eu tiro essa autoridade para falar para os irmãos, né? Então eu preciso me apresentar profissionalmente para os irmãos entenderem da onde eu tiro esse vídeo de hoje, né? Eu sou formada em coaching, tanto na área profissional quanto na área da família. Eu tenho formação em PNL. PNL é uma ressignificação do nosso sistema de crença, né? Tudo aquilo que nós fomos ensinados errado, a gente dá novo significado para vivermos melhor em todas as áreas da nossa vida, emocional, profissional, né? Enfim. E também sou psicoterapeuta, né? Então, tudo, um pouco do que eu vou ensinar aqui para os irmãos hoje vem de algo que eu já trabalhava antes, né? Eu era treinadora antes, né? Eu prestava serviço para empresas e ali eu treinava 400, 4.000, 40.000 pessoas, né? Que foi o meu público assim maior que eu já treinei. E com isso, esse era o meu OH, né? A fama, o dinheiro, o reconhecimento, né? Coisas que eu achava assim que falhava dentro de casa. Então, assim, e hoje eu vejo que o Senhor está pegando tudo aquilo que eu estudei para poder ser uma boa profissional e tá trazendo para dentro do ministério, né? Aqui, irmãos, vai ser um resumo, porque infelizmente o YouTube me mostra que os irmãos não têm paciência de assistir um vídeo longo, né? E isso aqui que eu faço em consultório é no mínimo de 3 a 6 horas, né? Para ensinar realmente, dar direcionamento aos pais, né? Porque a gente precisa entendermos que o caráter do nosso filho é formado pela sociedade em geral, né? Pelo ambiente que essa criança vive. Então, se a gente parte desse princípio, a gente tem que entender que nós somos os primeiros influenciadores das crianças. Só que eu vejo muitas mães, principalmente, terceirizando isso, né? Falando, olha, que o meu marido saiu de casa e meu filho ficou assim, né? Só que ela está colocando mais uma culpa nas costas do marido, né? E ela precisa entender que quem ficou foi ela. Eu, por exemplo, fui mãe, sou filha de mãe sola. Eu não conheci meu pai. Então, eu poderia ser uma mulher rebelde, uma criminosa, uma drogada, e colocar a culpa na minha mãe e no meu pai, entendeu? Só que não, né? Ou seja, eu dou glória a Deus que o Senhor realmente teve misericórdia de mim, me deu direção, né? A minha mãe ela tem duas tendências aqui de pais que eu vou ensinar para vocês, então isso eu vejo que foi muitas vezes o Senhor, né? Então, dando algumas medidas ali para minha mãe, de maneira que minha mãe conseguiu educar tanto a mim e meu irmão pelo bom caminho, e sou muito grata à minha mãe, louvo isso e quero dizer para vocês, deixa de culpar quem foi, porque hoje quem é a maior autoridade influenciadora dessa criança é quem ficou com ela, né? A gente precisa entender que o caráter da criança, ele é influenciado através de 3 grandes âmbitos que a criança vive, né? O primeiro é o familiar, o segundo é a escola, o terceiro é a sociedade. O que significa isso? Vamos dizer que hoje você tá mãe sola, né? Seu marido se foi. Hoje você é influenciadora de caráter do teu filho. Então, o que você fizer hoje, a sua influência hoje, se você for autoritária, se você for permissiva, se você for negligente, ou se você for uma participativa, que eu vou ensinar um a um para vocês aqui, tentar acelerar esse vídeo, né? Como eu falei para os irmãos, pode ser de 3 a 6 horas até isso em consultório, eu vou ter que fazer em poucos minutos, e ainda à luz da Bíblia, que é algo novidoso para mim, e eu espero que os irmãos entendam se eu tiver engasgar em alguma coisa, porque eu preparei isso hoje pela manhã para fazer o melhor mesmo para vocês, irmãos, para abençoar a vida e os filhos de vocês, né? Então, assim, se eu entendo que eu sou a primeira influenciadora do meu filho e eu vou pelo bom caminho e tomo essa frente e falo, eu vou educá-lo, o pai que se foi, muitas vezes foi um livramento que Deus deu, porque a influência desse pai sobre um filho
ela pode ser tão forte que pode desvirtuar o filho por toda a vida para um mau caminho. Então, muitas vezes eu vejo mulheres chorando, ai, meu marido é assim, meu marido é assado, ele me batia, ele era infiel, ele era agressivo, ele era autoritário, ele era... E eu tenho vontade de falar, irmã, deixa Deus trabalhar, irmã, porque não é só por você, é pelos teus filhos também. Eu acredito que algumas vezes o Senhor vai tirar e não vai trabalhar com essa pessoa dentro de casa por conta que pode se perder os filhos. E pelo contrário, se você se posiciona bem, os seus filhos serão salvos e o caráter do seu marido não vai influenciar nos seus filhos. Foi no deserto, no meu deserto, pelo meu conhecimento óbvio que eu tenho, que a minha filha encontrou Deus. Porque a minha filha ia na igreja, mas ela estava brincando, ia lá para a escolinha, ou se ela estava comigo, eu estava na igreja que eu congregava, era fechado o espaço onde os pais ficavam com os filhos para assistir o culto, então a bagunça das crianças não atrapalhava no culto, então ela ficava ali também, às vezes brincando com criança, queria nem saber de Deus, a gente orava com ela, na hora de que a gente terminava, falava amém, amém. Hoje não, hoje ela é uma criança que confia em Deus, que ora todos os dias, com 11 anos ela faz jejum e eu nunca pedi para ela fazer. Irmãos, tem como criar filhos perfeitos? Não. Todo mundo vai crescer com algum trauma. O que a gente pode fazer é minimizar esse impacto na vida futura, né? Então, quando eu entendo que o primeiro influenciador da criança é a família, se eu negligenciar essa criança, ou se eu ser muito liberal com essa criança, ela vai procurar um segundo influenciador, que é onde na escola. Chega na escola, um professor é um influenciador, uma autoridade na vida dela, né? Esse professor ele vai ter 20, 30, 40 alunos, ele também não vai conseguir influenciar essa criança. Aí essa criança vai buscar influenciar onde? No mundo, na sociedade, por um amigo, um estranho, e aí é onde mora o perigo, né? Porque essa criança está totalmente perdida. E a gente precisa entender, meus irmãos, que o lar nosso tem que ser o lugar mais seguro para essa criança, onde ela vai encontrar um modelo de pai que a gente chama o ideal, que é o participativo. Eu vou explicar para vocês isso também, tá? E aí eu fico vendo as irmãs falando, ai, que meu marido foi, agora meu filho está assim. Irmãs, eu não vou tirar a responsabilidade dos pais, tá? Que os pais é um grande influenciador de direção na vida do filho, ou seja, a imagem paterna, aquele filho que cresce com pai e mãe, na fase adulta ele sabe o que ele vai estudar, ele sabe aonde ele quer trabalhar, ele sabe que o casamento tem que ser direitinho, entendeu? Não é que ele não vai fornicar, mas ele sabe que tem que se casar, ele tem direções em todas as áreas da vida, porque a figura paterna dá direções. Porém, se eu vou à luz da Bíblia, eu questionava muito a Deus o seguinte, né? Eu falava assim, Senhor, quando Adão e Eva pecaram, comendo fruto proibido através de desobedecer o Senhor condenou a serpente a rastejar por toda a vida, né? Ninguém nunca viu serpente de pata. O Senhor condenou o homem, né, a trabalhar e comer do suor da sua testa até o fim da sua vida. E a mulher a ter dores de parto. Assim, eu sou mulher, mas eu não estou questionando que eu quero que o Senhor me repreende mais do que isso, não. Para mim, só ter aquela dorzinha que eu tive lá quando minha filha foi nascer, tá bom demais. Mas tá parecendo que tá um pouco injusto, ainda mais porque a mulher foi quem, tudo bem, Adão não deveria ter comido, porque a ordem foi para ele, mas a mulher foi quem pegou lá a fruta, né, e comeu e ainda deu para o homem, e não parece que ela tinha que ter um pouquinho mais? Irmãos, eu questionava o Senhor assim, e pode parecer brincadeira, mas a gente, quando questiona, Deus tem prazer em responder. Vocês sabem o que eu entendi, o que eu tive de discernimento? Eu nunca ouvi ninguém falar isso. E sabe o que eu tive de discernimento? Que as dores de parto que o Senhor está falando não é aquela que a gente sente na hora que a criança vai nascer, é a educação dos filhos, porque não significa que o meu filho já está casado que acabaram minhas preocupações. Pelo contrário, eu vejo que quanto mais a minha filha cresce, mais preocupação eu tenho. Então, eu entendo que essa é a dor de parto que Deus está falando, da educação dos filhos, de criar os filhos, tanto que a ordem nossa é a criação dos filhos, nós temos que cuidar da casa e dos filhos, do marido, da casa e dos filhos, em primeiro lugar, né? Nós somos chamados para isso. Eu vou passar uma tela aqui para os irmãos, e para os irmãos poderem entender um pouquinho, e a gente não prolongar tanto esse áudio, porque eu sei que os irmãos não têm tanta paciência, para ensinar um pouquinho como é a figura de cada mãe ou de cada pai
né? E mostrar também o que é o ideal para poder tirar essa rebeldia, para não criar um filho emocionalmente dependente emocional, para não criar um filho que não sabe o que é ter responsabilidade, para não criar um filho adúltero, né? Ou seja, tudo isso que a gente é como pais vai influenciar automaticamente nesse caráter na vida adulta, tá? Então eu vou ensinar aqui um pouquinho para vocês, porque a gente precisa entender que até no deserto, né, até na educação dos filhos, tudo começa primeiro por nós, e depois a gente influencia o filho, tá bom? Então, eu vou passar a tela aqui. Primeiro exemplo de pais que nós vamos falar são os permissivos, né? Quem são os pais permissivos? São aqueles que não querem, não dizem não às crianças, né? Eles oferecem muito carinho, muito amor, muita atenção, né? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, que eu coloquei nos extremos, do lado esquerdo e abaixo, eu coloquei disciplina, controle, amor e afeto. O pai ideal, ele tem que ter esses quatro efeitos balanceados, né, de medida certa. Então, se a gente for falar de 100%, tem que ser 25% disciplinado, 25% ter o controle, 25% de amor, 25% de afeto. Quanto mais direcionado a essas coisas ele tiver e menos do outro lado, mais a chance desse filho se desviar para um mau caminho ele vai ter, e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, o primeiro pais, como eu estava falando para vocês, são os pais permissivos, são aqueles pais que eles são temerosos, né? Eles não falam não para os filhos, então eles amam demais, eles dão afeto demais, mas eles não educam, não tem regras claras, não tem limites, né? Eles não colocam limites, a criança está pendurando na geladeira e ele está achando bonito, a criança está brigando e xingando um adulto, né? Uma pessoa mais velha, e ele tá, esse menino, viu, não sei o que eu faz, ao invés de ir lá e educar a criança, né? Então, ele dá muito amor e muito afeto, e com isso ele acha que ele está criando bem o filho, né? Não fala não, é aqueles filhos que são inseguros e são mimados, eles não ouviram nãos. E qual é o perigo disso, né? Porque essa criança que ela segue essa educação, né, que os pais têm medo, são temerosos de educar, de dizer um não e achar que vai estar maltratando a criança, ela está desenvolvendo filhos com uma autoestima muito baixa. É uma criança que é um adolescente, um adulto, que ele vai ter a pretensão à depressão, ele vai ter esse lado depressivo mais aflorado. Então, um adolescente, quando eu vejo uma mãe falando, minha filha está depressiva, eu já sei que ela era uma mãe inclinada a ser permissiva, nunca falou não para essa filha, né? Ela vai desenvolver, essa criança, ótimas habilidades sociais, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe como lidar com limites, ela não sabe como lidar com as frustrações, né? Então, ela sempre vai apresentar baixo desempenho na escola, no trabalho. E por que isso? Por conta que qualquer não que alguém falar para essa criança, ela vai se machucar, ela não está acostumada com não. Então, ela vai ser muito segura, muito mimada, né? Então, se machuca com qualquer não que fala. É uma criança que não se sente amada, por isso essa tendência à depressão e à baixa autoestima. Ela não se sentiu amado pelos pais, porque disciplina, meus irmãos, ele é sinônimo de amor, entendeu? Só que disciplina na medida certa, né? Nós temos que aprender a disciplinar os nossos filhos, não é não, a gente não pode ter medo de falar não quando essa criança está errada, a gente precisa assumir essa paternidade. À luz da Bíblia, eu fiquei pensando quem poderia ser, né, esse pai à luz da Bíblia. Eu vou falar para vocês aqui que, para mim, à luz da Bíblia, era o rei Davi. Olha, o homem segundo o coração de Deus. E isso mostra porque Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Isso para mim é muito claro, porque Davi era um pai permissivo, tanto que os seus 3 filhos, você vê que eles não tiveram limites, né? Um irmão estuprou uma irmã, o outro matou o outro irmão, e o filho que sobrou, que era o bom, foi atrás do pai para matar. Criança sem limite, não sabe o que é ter limites, né? Então, eles passam dos limites, né? E o filho Salomão, que era, se fosse no tempo que hoje que nós estamos vivendo, seria um adúltero, né? 700 esposas e 300 concubinas. Isso a gente pode ver lá a história de Salomão em 1 Reis, 2 Crônicas. Não vou ler para os irmãos, porque não vai dar tempo, vai ficar muito grande, né? Só que aqui eu deixo um exemplo para vocês verem que nem tudo a gente vai errar, né? Independente dos 4 estilos de pais que nós sejamos, né?
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele confiava tanto no Senhor que ele conseguiu ensinar Salomão a ser também esse homem temente a Deus. E a única maneira, irmãos, do seu filho confiar em Deus e acreditar em Deus é se ele confia em você primeiro. Ele não tem como confiar em algo invisível se ele não pode confiar naquele pai visível que ele pode ver. Então, ele não vai ter essa paternidade com Deus se ele não confia em você. Aí vamos para o segundo pai, que ele é o ausente, né? O pai ausente, normalmente, o estilo desse pai, ele é muito egoísta, ele é pouco atencioso com os filhos, né? E ele cria filhos negligentes, né? Então, assim, o que seria, bem, Sheila, me fala assim, como seria esse pai ausente, né? É o meu marido que foi embora, é minha esposa que foi embora? Não. Você pode ser um pai ausente estando vivendo embaixo do mesmo teto que a sua criança. Só que você não diz, não é que você diz não a todo momento para essa criança, né? Na verdade, o seu amor por ela e o afeto é bem pouco, né? E você também tem bem pouca disciplina e controle. Ou seja, a diferença para o pai permissivo é que o pai permissivo, por amar tanto e dar tanto afeto, ele tem medo de dizer não. Já o pai ausente, se tá bom para você, se tá fazendo isso, meu filho, tá bom? Então tá bom, meu filho, para mim também. Ele nem educa, nem deseduca, ele fala sim, ele fala não, de acordo com o que o filho quer. Né? Ele é totalmente ausente, ele só pensa em trabalhar, ele só pensa na farra, ele só pensa dos amigos, e essa criança está sendo criada sozinha. Existe pais assim, meus irmãos. Ele é um pai que ele não dá disciplina, ele não dá o controle, ele não dá amor, ele não dá afeto, ele não se importa com o filho. Infelizmente, é uma realidade que existe, né? E a gente vê isso todo momento. Eu vejo muito isso em consultório, e isso, para mim, é um dos pais mais difíceis da gente fazer esse pai entender que ele precisa ser mais participativo a esses filhos, né? Qual é, normalmente, a característica que as crianças desenvolvem, né? Lá no permissivo, as crianças são depressivas, né? Tem baixa autoestima. Aqui, já nos pais ausentes, são aquelas crianças que entram na vida sexual muito cedo, ele tem muito estresse, é uma criança muito estressada, ele é muito rebelde, ele tem um desenvolvimento acadêmico muito baixo, né? Ele não consegue aprender, as coisas não entram dentro da cabeça dele, o comportamento que ele vem a se desenvolver na fase adulta, né? Tá muito assim, ele é muito antissocial, ele mente muito, ele rouba, normalmente ele se torna um delinquente, né? Ele machuca as pessoas, ele xinga as pessoas, ele é agressivo, né? Uma criança, ele se torna um adulto agressivo, porque ele não foi educado, ele não sentiu amor, ele não sentiu nada dentro daquele lar, ele simplesmente nasceu e se criou sozinho, né? Um filho que eu vejo dessa maneira, né, na Bíblia, por exemplo, é Sansão, né? Sansão muito rebelde, né? Ou seja, totalmente indisciplinado, né? Muito dependente emocional, tanto que você vê que ele foi se envolver, se apaixonou por Dalila, uma filisteia, né? Ou seja, ele foi gerado para poder matar os filisteus e ele foi se envolver com uma filisteia, da qual ali ele se deixava levar por qualquer coisa, né? Então, assim, ele era um homem que ele se deixava levar, a dependência emocional dele era tamanha, que ele estava em busca de amor, que você vê que Dalila, se vocês lerem lá de Juízes do 13 ao 16, está contando uma história de Sansão, vocês vão ver que Dalila conquistou ele, assim, dizendo assim para ele, assim, né? Ela se queixava com ele, dizendo assim, nossa, Sansão, você caçou de mim, você mentiu que a sua força acabava se te amarrasse com 12 cordas, ou teve uma parte que ela diz assim, nossa, Sansão, se você realmente me amasse, você confiaria em mim para contar os seus segredos, né? Ou seja, ele é uma pessoa, assim, totalmente descontrolada, né? Ele é muito forte, muito agressivo, né? Você vê que Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida, né? Porém, ele foi gerado para poder matar. Então, você vê que ele é um pai de filho ausente. Por exemplo, o nome do pai dele é Manoé. Eu nunca tinha ouvido falar Manoé na minha vida. Vocês já ouviram? Então, assim, para mim é muito claro, né? Nunca tinha ouvido falar sobre a história de Manoé na Bíblia. Era o pai de Sansão. Temos o terceiro pai, que é o pai autoritário. Esse também é um estilo de pai, assim, que é muito perigoso, né, para os filhos, porque ele é muito exigente, é como ele diz, sempre como ele fala, né? Ele é um pai que ele dá, né? Ele é muito disciplinado, ele é muito controlador, só que ele é pouco afetivo e pouco amoroso, né? Então, assim,
a gente também tem que prestar muita atenção nisso, né? A gente tem que dar um pouquinho para os nossos filhos de disciplina, sim, na medida certa, a gente também tem que dar amor, né? Normalmente, é um pai que vai criar um filho muito forte, né? Porém, esse filho, ele vai desenvolver, né, na fase adolescente, adulto, né, muita ansiedade, ele vai ter ele vai querer comprar o amor desse pai a todo momento, né? Então ele vai tentar se desenvolver mais na escola, mais na faculdade, ele vai querer normalmente seguir a profissão do pai para poder chamar a atenção e comprar o amor desse pai, né? Ficar ali comprando o amor do pai a todo momento, né? Através do que? Através de fazer as coisas para agradar o pai. Então, ele se torna também filhos muito rebeldes, né? Porque os pais, eles são muito duros na correção. Mas uma das coisas, assim, que a gente pode ver já na adolescência, né? Que ele é um adolescente muito quieto e passivo. Por quê? Ele não aprendeu a ter voz. Ele não tem voz porque a voz dele foi calada, sufocada por esses pais, né? Então, ele demonstra muita hostilidade, muita agressividade, né? Principalmente contra figuras de autoridade. Esses filhos têm essa dificuldade, né? À luz da Bíblia, a gente vai para a casa de Jacó, e na casa de Jacó a gente vai falar 2 vezes, né? De 2 filhos de Jacó. E a partir lá de Gênesis 29, né? Jacó é aquele que ficou conhecido por ter lutado com Deus, né? Então a gente tem o filho de Jacó com Lia, que é Judá, né? Que acredito que por ser um dos primeiros filhos de Jacó, Lia não era a esposa que Jacó queria ter se casado, então ela se sentia muito rejeitada. Então eu acredito que Jacó, porque Labão também ficava ali passando a perna dele, né? Para cada gente rir, porque para cada Jacó vai ter um Labão pior ainda do que Jacó, né? Ou seja, para cada enganador vai encontrar um enganador ainda pior, né? Então eu acredito que por Jacó estar vivendo essa frustração e trabalhava muito para Labão, ele provavelmente foi um pai autoritário para ajudar. E por que a gente diz um pai autoritário? Porque na Bíblia mostra que os 2 filhos de Judá foram mortos, amando de Deus. Por que amando de Deus? Porque eram filhos perversos. Exatamente, meus irmãos. Um pai autoritário, ele tem maior tendência de criar filhos perversos. Olha como é, realmente, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque essa criança se revolta tanto com esse pai que ela quer a todo custo se rebelar contra tudo e contra todos. Então, ele é perverso mesmo, ele é ruim com a sociedade em si, né? Muitos bandidos, né, foram filhos de pai autoritários, né? Então, é o seguinte, né? Aí nós temos esse primeiro exemplo, e o exemplo, irmãos, que está escrito errado, mas peço perdão para os irmãos, e espero que vocês entendam, que é o estilo de pai participativo. É o estilo assim, estou fazendo aspas aqui, ideal. Por que ideal? Porque não existe um ideal assim que eu possa te dizer, olha, seja assim e você vai acertar. Não, porque tem crianças que hoje precisam um pouco mais de autoridade, tem crianças hoje que precisam um pouco mais de permissão, tem crianças hoje que... Ausente, eu acho que nunca uma criança vai precisar de um pai, né? O ausente, ele é o extremo de tudo, né? O ausente, ele é o extremo de tudo, ele é ausente de disciplina, de controle, de amor e de afeto. Então, é o pior exemplo de todos, né? Porque até o autoritário, ele tem bastante controle e disciplina, né? Ele não dá amor nem afeto. Mas o participativo, ele tem aquela medida que eu falei para os irmãos, a medida perfeita. De 100%, ele é 25% disciplina, 25% controle, 25% amor e 25% afeto. Ele é um pai companheiro, ele é um pai atencioso, ele é um pai que senta para estudar com o filho, ele é um pai que vai na reunião escolar, ele é um pai que seu filho vai grudar na televisão, na casa que ele está fazendo visita, ele vai ir lá, ele vai educar o filho, ele não vai achar bonitinho e pedir desculpa para o dono da casa. Ele é um pai que ele vai ter o controle das coisas que estão acontecendo na vida dos filhos, ele vai saber o que os filhos estão passando nesse momento, né? E a consequência disso são filhos de autoestima elevada, que é o filho que eu trago na Bíblia para vocês, que é José. José foi o filho da mulher que Jacó amou, Raquel, né? Então, eu acredito que naquele momento que ele teve o filho com a Raquel, ele foi esse pai participativo. A própria Bíblia diz que de todos os filhos, José era aquele que era mais achegado ao pai. Então, o pai ensinou José a ler,
né? Os outros filhos eram analfabetos, mas a José, o pai ensinou ele a ler. José, quando foi, né, ele tinha autoestima elevada, você vê que o sonho dele, que Deus deu, era as espigas de milho, e que todos os irmãos e os pais se curvavam diante dele, então, assim, uma autoestima elevada, né? Quando ele foi vendido, ele chegou na casa de Potifar, e vocês veem que ele já ocupou um lugar de destaque, de liderança, né? Você vê que ele tinha limites, ele sabia o que era limites, que quando a mulher de Potifar, que eu imagino que devia ser uma mulher muito bonita, porque ela era a mulher do homem mais bem pago ali, né? Que era o do general do exército de Faraó, então ela devia ter muitas posses, devia ser muito bonita. Você vê que quando ela arranca a roupa dele, ele fala: não vou fazer isso com o meu senhor. Ele conhecia limites, né? Você vê que quando ele chegou na prisão, ele também exerceu um cargo de autoridade, de liderança. Então, assim, não importa se ele está no palácio ou na prisão, ele sabe quem ele é, ele tem direção de vida, né? E ali, quando ele é feito governador, ele é um homem que ele sabe para o que ele nasceu. Ele tem a sabedoria, inteligência, tudo aquilo que a gente, quando é pais participativos, vai poder ajudar os nossos filhos. Então, são os filhos bem-sucedidos, são os filhos que vão estar bem casados e vão conhecer os limites, que o limite do casamento é não adulterarás, sabe? O limite da vida dele, pessoal, é não roubarás, não cobiçará a mulher do teu próximo, não, entendeu? Ou seja, ele vai entender que na vida ele vai ter limites, ele vai ter autoestima elevada, ele vai ter uma boa profissão, ele vai ter educação. É totalmente diferente, meus irmãos. Aquilo que eu falei para vocês, né? A gente não consegue passar aqui para vocês um bom conhecimento profundo, mas pelo menos a base, para que vocês comecem a trabalhar na vida do filho de vocês, né? Procuram mais conhecimento na internet, Google, vocês vão encontrar para poder se aprofundar um pouco mais, tá? E assim, irmãos, não esqueça que os melhores frutos são colhidos da perseverança. Teu marido não está em casa, mas o teu filho ficou. Ame o teu filho, seja companheiro, seja participativo, tenha autoridade no limite, tenha controle no limite, tenha amor, tenha afeto, esteja para o teu filho, tá? Deixa de culpar aquele que foi, porque muitas vezes é até livramento. Ah, Sheila, mas se é livramento, não significa que o Senhor não vai trazer? Irmãos, vai lá no vídeo de restauração e reconciliação que os irmãos vão entender. Aquele que foi, quando voltar, se for por uma transformação, se for por uma restauração que o Senhor colocou a mão, esse homem volta completamente mudado. Mudado para ser um bom esposo e um bom pai. Então, vocês não têm nada que se preocupar, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, a família, os filhos e o casamento. Em nome do Senhor Jesus.